Estaremos começando agora o nosso projeto Mais Bíblia na Quarentena. Bíblia na Quarentena, mais Bíblia na Quarentena, Bíblia na Quarentena. Vamos para a Bíblia? Estaremos iniciando esse projeto com um tema. O tema é Ouvidos para Ouvir. A Bíblia nos diz em Apocalipse, no capítulo 2, a partir da primeira carta que o apóstolo João, usado por Deus, escreve para 7 igrejas na Ásia. Todo final de cada carta ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nessa quarentena você tem com certeza em casa, passado mais tempo em casa, escutando muitas vozes. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significação. Então, nesses dias você tem escutado muitas vozes: a voz da mídia, a voz dos teus familiares, a voz do governo, a voz das organizações internacionais. Tem muitas vozes, tem muitos axiologistas falando muita coisa, tem muitos especialistas também falando bastante coisas, algumas coisas até mais relevantes, porque são especialistas no assunto. Mas a proposta de Deus para a gente, nessa primeira parte dessa nossa série Mais Bíblia na Quarentena, é entendermos a voz do Espírito Santo. O apóstolo João, usado por Deus, escreve: quem tem ouvidos, ouça. Já que estamos falando do apóstolo João, e já que estamos falando das cartas que ele, usado por Deus, escreve para as igrejas na Ásia, vamos falar um pouquinho sobre o último livro da Bíblia, que é um tema bem significativo para a gente nesses dias, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse. E o Apocalipse, para muitos, é um livro que a gente deixa para amanhã, né? Porque acaba que nos assusta a linguagem do Apocalipse. É um livro realmente difícil de se entender, mas que possamos, através desse Mais Bíblia na Quarentena, possamos despertar um interesse em ler o Apocalipse. Eu quero só dar um exemplo para você, que o próprio livro explica o próprio livro. Nós temos uma máxima na exegese bíblica que diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Nós vamos ler, eu quero ler com vocês 11 versículos para a gente entender algo interessante. Diz assim, Apocalipse capítulo 1, do verso 9 em diante, diz assim: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João está sendo exilado. João, na verdade, foi exilado por volta ali do governo de um imperador romano chamado Domiciano. Foi enviado para a ilha chamada Patmos. Patmos era uma ilha, era uma prisão, onde só os piores marginais eram enviados para lá. A Bíblia diz que João, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho da palavra, ele é enviado para essa ilha chamada Patmos. A Bíblia diz, irmãos, que João lá, no verso 10, diz assim: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Verso 12: e virei-me para ver quem falava comigo. Se a gente entender aqui, no verso 10, ele ouve uma voz que está detrás dele. A voz está vindo de trás. Quando ele se vira para ver quem está falando, a Bíblia diz aqui no verso 12: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Repare que ele escuta uma voz. Só que quando ele vira, ele não ouve presença. Ele não vê primeiro o emissor da voz. Ele vê primeiro 7 castiçais de ouro. Guarde essa informação com você. Verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Aí ele vê o portador da voz. Mas primeiro ele vê os 7 castiçais de ouro, depois ele vai ver o emissor daquela voz. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito de um cinto de couro. De um cinto de ouro, melhor dizendo. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas.
e ele tinha na sua destra 7 estrelas. Repare, ele vê 7 castiçais de ouro, depois ele vê na destra, não na esquerda, na mão direita, no braço direito, 7 estrelas. Então ele vê 7 castiçais, depois ele vê 7 estrelas. Seguindo, e a sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aí o verso 20 é interessante. O verso 20, ele explica os 2 mistérios que a gente não consegue entender durante todo o decorrer do texto. O verso 20 diz assim, o mistério, olha só, o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então João, quando ele ouve a voz de trás dele, quando ele se vira para ver, ele não vê o emissor da voz. Ele vê primeiro os 7 castiçais. Aí, se você que está lendo o texto, parece, poxa, quem são os 7 castiçais? O próprio texto no final explica. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então João, quando ele vira para ver, ele não vê primeiro Jesus, que nós sabemos aqui no contexto que é o Filho do Homem. Ele não vê Jesus primeiro. Ele primeiro vê as igrejas, ok? Mais à frente ele vê 7 estrelas à destra de Jesus, à destra do Filho do Homem. E aqui ele explica no verso 20. As 7 estrelas que viste são os anjos da igreja. Então entenda, quando ele se vira para ver, ele vê as igrejas primeiro, ok? Depois ele vê as 7 estrelas. As 7 estrelas estão à destra do Filho do Homem. As 7 estrelas são um anjo de cada igreja. Quando ele fala anjo aqui, é o pastor da igreja. Entenda que o pastor está à destra do Filho do Homem. Honre mais a tua liderança, honre mais o teu pastor, porque o teu pastor, como a Bíblia nos diz aqui, está à destra e é o braço direito do Filho do Homem. Amém? Então a gente vê nessa passagem tão simples, uma passagem que às vezes a gente corre, a gente deixa para amanhã, mas o próprio texto explicando o texto. Amém, queridos? Então essa é só uma introdução para você entender e amar mais a palavra de Deus e amar mais o livro do Apocalipse. Amém? Só um detalhe, a palavra Apocalipse no grego, ela começa com uma preposição, apó. Ok? No grego tem as preposições apó e ek. Apó e ek dá a ideia de sair para fora ou para longe de. O prefixo ek, que vem da palavra eclésia. Eclésia significa igreja. E o significado de igreja é sair, buscar lá fora. E o prefixo, a preposição apó, que também significa para longe de, é a primeira preposição da palavra Apocalipse. Então, apó, para longe de, e calipso, no grego, significa sombra. Então, traduzindo Apocalipse, o significado da palavra Apocalipse significa para longe da sombra. O que está longe da sombra está revelado. Amém, queridos? Então, é só uma pequena aula bem rápida de grego aí, grego em 30 segundos, para a gente entender e que possamos amar a palavra do Senhor. Repare que cada carta que o apóstolo João escreve, elas não são escritas aleatoriamente. A ordem não é uma ordem aleatória. O mensageiro ou o portador das cartas, ele iria seguir uma rota. Ele sairia de Patmos, onde João estava, ele iria na primeira igreja, Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo. Depois ele desceria, o caminho do leste, indo para o oriente, a igreja de Tiatira, depois Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, saindo de Patmos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nada na Bíblia é aleatório.